Olá, muito boa noite para você. Começa agora aqui na tela da Band Amazonas mais um programa Entrevista Coletiva. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo aqui da emissora, e me acompanho na bancada nesse programa o jornalista Eduardo Galvão, que é repórter aqui da Band Amazonas, dos nossos programas, e também a jornalista Flávia Moura, também repórter e apresentadora do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O nosso convidado é deputado estadual, nascido no Rio de Janeiro, mas já foi o vereador mais votado da capital amazonense em 2016. É o deputado João Luiz, do PRB do Amazonas. Deputado, muito obrigado pela presença aqui na entrevista coletiva. E eu quero desde já que o senhor já é muito conhecido aqui na capital, já foi o mais votado, mas se o senhor pudesse, de uma forma breve, falar um pouco da sua história, para quem não lhe conhece, quem nos assiste no interior do estado, poder saber com quem a gente vai conversar nesse programa de hoje. Boa noite, Neto, boa noite, Eduardo, boa noite, Flávia, boa noite você que nos assiste neste momento. Nós, o Neto, nascemos numa família muito humilde, com vários problemas. Hoje eu converso muito com jovens, porque eu sei da problemática que muitos jovens passam hoje, porque lá atrás eu passei, que é envolvimento com as drogas. Conheci o mundo das drogas ainda dentro da escola, me apresentaram dentro de uma escola pública as drogas e a minha infância e adolescência foi prejudicada por causa dos vícios. E isso eu consegui superar com meus 23 anos. Dos 23 anos para cá, eu venci esse drama, eu venci essa doença, eu venci esse problema e foi a partir daí que eu comecei a viver. E assim como hoje nós temos 47 anos, então há 24 anos, saindo desse mundo negro dos vícios das drogas, eu quero que também jovens que hoje estão, não entrem. E a melhor maneira é conscientizar. O máximo que eu posso conscientizar, eu vou conscientizando esses jovens para vencer, para que eles não tenham prejuízo no futuro. Como eu tive prejuízo e foi muito difícil eu recuperar, né? Porque com as drogas se perde família, se perde moral, se perde caráter, se perde tudo. Respeito principalmente. Ninguém respeita. Então, eu venci lá atrás. E hoje também eu quero que esse jovem vença. E por isso, por esse trabalho, aqui em Manaus, nas periferias, nos bairros, nós fomos com esse trabalho jovial, com esse trabalho dentro lá direto onde está o problema, fomos então eleito o vereador mais votado de Manaus quando ninguém conhecia, mas aqueles que eram assistidos pelo nosso trabalho conheciam, e por isso que nos deu a votação. Não só os que foram assistidos, mas a família. O senhor fala do programa Jovem Nota 10. Um programa que nós tínhamos Jovem Nota 10, e aí trabalhamos muito, Novo Israel, Vive Melhor, Grande Vida, toda Manaus. Tanto que deu a votação que nós tivemos no primeiro pleito para vereador. E agora, o estadual, aumentamos essa quantidade de votação em Manaus, de 13.978 para mais de 20 mil aqui em Manaus. Isso consolidando o trabalho que a gente continuou realizando, e ainda continuamos realizando. Então, essa é meu desejo, a minha vocação, é não ver esses jovens se perdendo, pelo contrário, levando esse jovem, entregando esse jovem novamente à sociedade bem respeitado, para que esse jovem tenha um futuro diferenciado. Agora, deputado, recentemente o senhor sugeriu ao governo do estado que colocasse grades ali na ponte Rio Negro, justamente para evitar ou minimizar os índices de suicídio. Eu pergunto do senhor, qual tem sido a resposta da população em relação a essa sua proposta? Umas pessoas, Flávia, apoiam e outras não apoiam. Pelo contrário, outras criticam, né? Porque muitas pessoas pensam que quando a pessoa tira uma vida, ela está tirando porque ela quer. Ou quando uma pessoa passa por depressão, não, ela está de frescura. É fraca. É fraca. Não, porque só quem sente na pele, ou quem está passando pela situação, sabe o que é estar dentro de uma depressão e ficar sendo pressionada para um suicídio. Eu acompanhei uma família aqui em Manaus, até mesmo de pessoas bem-sucedidas, que um dos seus familiares tirou a própria vida na ponte. Logo em seguida, nós acompanhamos essa família, a esposa, o filho, com pessoas preparadas, e elas venceram
venceram aquele momento difícil, que foi a coisa que ficou marcante. Imagine o chefe da família, o provedor da família, indo na ponte e tirando a sua própria vida. É a coisa que fica marcado dentro da pessoa, e se a pessoa não tiver acompanhamento, ela também vai para o mesmo caminho. Então, analisando os números e analisando os fatos, nós tivemos essa ideia de lançar esse programa aqui, o Basta ao Suicídio, a automutilação e também a depressão. Inclusive, eu estava assistindo ontem a ministra Damares fazendo o lançamento de um programa, e os números, as pesquisas estão dizendo que hoje as pessoas, Neto, estão pegando a gilete, amarrando, engolindo a gilete, cortando o seu estômago para ninguém ver, se automutilando. Então a gilete entra pela garganta, passa pelo esôfago, vai no estômago, a pessoa fica subindo e descendo e se automutilando para que ninguém veja. Isso começou pelos braços, passou pelas partes íntimas e agora as pessoas estão se automutilando dentro do seu organismo. Ao que ponto que nós chegamos? Então, diante de fatos como esse e de outros também, o senhor acredita que apenas colocando a grades ali na ponte, esse índice diminuiria, ou no caso teria outra proposta, uma outra sugestão, como acompanhamento em escolas, no trabalho, na família, não sei, já teria alguma coisa do tipo? Psicológico na escola. Né? Exatamente. Neto, essa conscientização nós começamos no dia 31 de agosto, dia 12 agora eu vou estar em Taquatiara com 540 alunos, dia 13 eu vou estar em Humaitá e dia 22 em Codajás. Nós já estamos com um planejamento de setembro cheio e de outubro, com palestras, com seminários, dentro das escolas, dentro de associações, dentro de câmaras municipais, porque depois que nós lançamos esse tema no sábado, dia 31, parece que as pessoas começaram a ter vontade de falar, de perder o medo, porque Esse mês de setembro é o setembro, que tem uma campanha Setembro Amarelo, que lembra justamente essa importância, né, de se cuidar das pessoas com depressão, para que não se leve ao suicídio, né? E muitas pessoas, né, que eu conversei com especialistas, eles estão me falando que as pessoas têm medo de falar sobre esse assunto. Por quê? Ou então, às vezes, a própria pessoa nem sabe que tem depressão, ou então ela vai ouvindo as características, né, enfim, de uma pessoa depressiva, ela, caramba, eu acho que eu me enquadro nisso, então eu sou uma pessoa depressiva e, enfim, talvez... E creio que também é mais da questão familiar não ter esse preparo, porque geralmente o que mais se ouve, está faltando Deus no seu coração, está faltando uma religião, tem gente com problemas piores que o seu e não está nessa sua situação, e isso ao invés de melhorar, na verdade só enfraquece mais a pessoa que já está debilitada, se debilitando nessa questão aí depressiva, né, deputado? Agora eu gostaria de sair um pouquinho desse assunto tão delicado e que está tão aí em evidência recentemente, sobre a CPI dos combustíveis, deputado, que foi aí assinada, instaurada em fevereiro desse ano, teve 8 assinaturas para poder ser instaurada. O senhor foi o último a assinar e no final das contas a CPI não apontou nada. Mais uma vez apontou que supostamente existe um cartel de combustíveis aqui na cidade de Manaus. E a gasolina voltou a subir, meteoricamente. O que o senhor acha que acontece? Por que essa investigação, por que aí essas análises, essas perícias feitas não só pelos deputados, pela Casa da Leã, mas também pelos outros órgãos, Procon Manaus, Amazonas, não conseguem identificar e apontar esses verdadeiros autores? Eu fui o último a assinar a CPI, como você falou, Eduardo, e o que a população espera é exatamente resultados, né? E eu, como presidente da Comissão do Consumidor, assinei e houve ali uma equipe de deputados com técnicos acompanhando. Eu não acompanhei, embora eu assinei, mas eu não acompanhei. Os deputados estavam à frente, ali acompanhando, fazendo um trabalho que, ao meu ver, foi um trabalho sério. Mas, em muitos estados do Brasil, também tiveram as CPIs do combustível. E uma feita nós conversávamos em uma das reuniões nacionais e é um sistema muito complexo, porque, né, uma dessas reuniões
nós ouvimos que no Brasil nós temos uma apenas que fornece o combustível a nível nacional, que é chamado Petrobras. Nos Estados Unidos são 42. Né? Então, há livre concorrência. Então, hoje, aqui, quem fornece, quem distribui, é uma que fornece e 3 que distribui no Brasil. E não é essa livre concorrência. Mas há livre concorrência nos postos. E a gente vê a diferença de preço. Todos os postos compram do mesmo lugar. Né? Todos os postos compram do mesmo lugar, do mesmo distribuidor, o distribuidor compra do mesmo fornecedor. Então, é como foi falado. Por exemplo, a pessoa tem um posto de gasolina e ela bota um posto, e se você tem um posto e você viu o outro lá que diminuiu, você também vai diminuir, senão você não vende. Né? Ainda mais se tiver poucos postos. Não vende. E assim vai. Por isso está esse efeito aí, cascata, né? Sobe e desce. O fato de ter uma CPI inibiu possíveis reclamações se chegassem à Comissão de Defesa do Consumidor, por exemplo. Agora, com esse último aumento, pelo menos 60 centavos aí do dia para a noite, foi colocado em cima do preço da gasolina. Já chegou reclamação com relação a isso? É porque nós tínhamos dentro da casa uma CPI instaurada. Então, se tem uma CPI, todo mundo recorre à CPI para poder fazer sua reclamação, porque aquela CPI está investigando aquela situação. Mas eu também sou contra. Eu fiquei assustado, que num dia a gasolina estava R$3,45, no outro dia R$4. Que isso, um absurdo. Eu tomei um susto quando eu saí na rua no outro dia, porque quase 70 centavos de um dia para a noite. Então, isso... E sem nenhum anúncio da Petrobras, que é a única fornecedora, de que iria ter qualquer tipo de aumento. Eu tenho falado para as pessoas, Neto, que a falta de informação das empresas é que contribui para essa desinformação. Porque se houver informação, a população vai estar informada. Foi exatamente o que eu falei na época que houve o problema em Irandu e Manacapuru, com relação à companhia de energia. O que causou todas aquelas manifestações, a pessoa ia fechando as ruas, eu que fui lá abrir rua, eu que fui lá conversar direto com as pessoas que estavam incendiando os pneus, aquelas que falaram, a gente não sabe de nada, por isso que a gente está fechando as ruas. Porque se nós tivéssemos informação, não teríamos fechado na rua. Então, essa falta de informação é muito grave, é muito grave. Então, aumenta, ninguém comunica nada, diminui, ninguém comunica nada, ninguém... Acaba a energia, Petrobras, falta água. Então, essa falta de informação e o povo não ter essa informação, uma informação clara, uma informação evidente, diminui por causa de quê? Por causa disso. Aumentou por causa de quê? Por causa disso. Imposto. Os impostos, o combustível está caro porque o imposto é caro. Então, nós até estamos com uma ideia, dentro da Comissão de Consumidor, fazer um programa do consumidor nas redes sociais para explicar. Nós vamos convidar um técnico para o técnico explicar nos mínimos detalhes o porquê que a gasolina, o preço da gasolina sobe e por que diminui. E nós vamos disponibilizar isso. Porque fica mais claro para o consumidor entender. Né? Porque o consumidor precisa entender. Eu também, eu sou consumidor. E eu não entendi. Dormi, o preço estava de um jeito. No outro dia, quando eu tomei um susto. Falei, já está R$4,75? Quase R$5 de um dia para outro. Tem alguma coisa. Aí causa esse alvoroço na população. E isso, eu digo para vocês que é inaceitável. Deputado João Luiz, o Entrevista Coletiva faz um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o deputado estadual João Luiz, do Republicanos aqui do Amazonas. Deputado, sou como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. A gente já falou da questão do combustível, mas tem uma série de ações que estão sendo tomadas, inclusive saindo mesmo, né? Saindo da Assembleia, indo até a comunidade. Como é que está esse trabalho? O que o senhor tem a levantar com relação a esse trabalho à frente da comissão? Esse trabalho tem sido muito importante, Neto, porque quando eu assumi o mandato de deputado e fui designado, eleito para ser presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, eu pensei em aproximar o parlamento, a comissão, da população.
Porque existem pessoas que estão enfrentando problemas e não têm condições ou não sabem nem onde é o prédio da Assembleia. Então, eu lancei a Praça do Consumidor, um programa Praça do Consumidor dentro da comissão, e começamos a levar nos bairros, Manoa, Ver Melhor, Recente na Compensa e em outros bairros que nós já chegamos. Então, lá vai conosco Amazonas Energia, Águas de Manaus, CDL, Justiça Itinerante, vai a Defensoria, e ali vai resolvendo o problema das pessoas. Aquilo que não for resolvido no momento, então se abre um prontuário para poder fazer a conciliação na comissão, na Assembleia. Se não houver na conciliação, nós encaminhamos para o juizado. Então, essa Praça do Consumidor já resolveu, só agora na Compensa, mais de 700 pessoas atendidas em 2 dias. Isso é muito gratificante, porque nós ouvimos das pessoas que elas saem dizendo, tirou um fardo dos meus ombros. Pessoas que tinham conta de energia, conta de água altíssima. Agora, recente, uma senhora tinha uma conta de água de R$14 mil. E a empresa atendeu, reduziu para R$500, que é justo, de parcelado. Então, a pessoa já tirou o nome do Serasa, tirou o nome da SPC, já deu condição de ela pagar tudo que o povo quer pagar. Tudo que o povo quer é legalidade. Por exemplo, as pessoas não querem furtar energia. E até mesmo eu ouvi de um diretor da companhia que muitos municípios do Amazonas furtam muita energia. Então, eu falei para ele, a população do Amazonas não é ladrão e nem quer ser. Eles querem pagar, mas para poder pagar uma conta de energia, tem que ser uma conta de energia justa, uma medição justa, colocar lá o relógio, por exemplo, no bairro do Conjunto Piorini, a população quer o relógio, ele não quer estar no gato, ele quer o relógio. Então, não sou eu que vou ter que ir lá, pegar o carro da empresa e ir lá legalizar, isso a empresa tem que colocar. Então, nós estamos trabalhando para dar esse poder à população e eu fico muito feliz de poder contribuir para que a população amazonense venha tirar esse fardo pesado de cima dos seus ombros. Deputado, e o que acontece com as concessionárias? Hoje é a concessionária de energia que lidera um ranking, né, de reclamações que chegam lá para o senhor na sua comissão, na Assembleia Legislativa do Amazonas, seguida da concessionária de água e depois as empresas de telefonia. O senhor falou que a senhora estava aí com tantos mil na conta, sem condições, e abaixaram essa conta de água, na verdade, tiraram o nome dela aí do Serviço de Proteção ao Crédito, mas e contra as empresas, contra as concessionárias? O que acontece? O senhor faz o quê? Essa comissão faz o quê contra as empresas que tratam os clientes assim dessa forma abusiva? Por exemplo, agora no evento, na situação que houve em Manacapuru e Iranduba, nós criamos uma força-tarefa com o Ministério Público, Defensoria e o PROCON. Então, vimos em loco a situação e deu entrada no Tribunal de Justiça e multar a empresa em R$1 milhão se não cumprisse o que foi ali determinado. Retornamos com as fiscalizações, não cumpriram, então retornamos ao Tribunal de Justiça para executar essa cobrança. Então, estamos exigindo, porque hoje a empresa é privatizada, né? Tudo que privatiza, nós pensamos que vai melhorar. Esperamos que melhore, mas no início piorou, né? Piorou a qualidade de energia, muita reclamação, os municípios sem energia, as coisas muito ruins. Então, nós estamos fiscalizando. O cabo que hoje eles estão instalando via aérea foi uma indicação nossa, porque no início eles queriam recuperar o cabo que rompeu a 52 metros ao fundo do rio. Subaquático. O subaquático. Queriam içar o cabo, consertar para depois aí os municípios iam ficar até o final do ano sem energia. Né? Então, houve aquele dos motores lá para esses 2 municípios e agora estão instalando o cabo via aéreo na ponte. E eu tenho a certeza que vai melhorar a energia. Mas nós não queremos só isso. Houve uma contemplação dos municípios de instalar usinas a gás. E Manacapuru e Iranduba, você próximo a Manaus, não foram contemplados. E lá tem a instalação da Cigás. Lá, então, nós estamos também solicitando à empresa que verifique para que se instale nesses 2 municípios, porque esses 2 municípios vão crescer muito. Foi anunciado agora que uma grande empresa vai se instalar em Iranduba, então vai crescer muito e precisa do plano B.
Codajás teve muito problema também e fica ali no caminho do gás, vamos dizer assim, no caminho do gasoduto. Né? Exatamente. E, inclusive, dia 22, nós vamos estar lá em audiência pública da Codajás devido às muitas reclamações que recebemos na comissão. Então, agora, deputado, quais são os resultados, assim, por exemplo, de audiências públicas? Porque a gente, fazendo uma breve comparação, por exemplo, aqui em Manaus, capital, temos PROCON municipal, PROCON estadual, nas duas casas ali, Câmara, temos também a Comissão de Defesa do Consumidor, assim como na Assembleia também tem. E em relação ao interior, audiências públicas são feitas, tudo bem, a população está ali para discutir, está ali para opinar, mas qual é o resultado dessas audiências públicas? Assim, qual é o efeito que tem surtido? Nesses dois municípios, Iranduba e Manacapuru, que a gente estamos acompanhando de perto, já está surtindo muitos efeitos. Porque quando eles veem que há alguém fiscalizando, então tem que se cumprir aquilo que na audiência pública, que toda audiência pública nós assinamos um TAC, um termo de ajustação de conduta. E esse TAC tem prazo de 100 dias, 120 dias, para que eles venham retornar em uma reunião técnica e apresentar os resultados. Então não é só uma audiência pública e deixa para lá, não. É audiência pública, no final da audiência pública é assinado um termo de ajustamento de conduta com prazo, e no final daquele prazo retorna para nos mostrar o que eles melhoraram ali com relação àquilo que foi discutido. Nesses dois municípios, os trabalhos estão andando, esse cabo que eles estão colocando via aérea, a ponte, já é resultado da última audiência pública que tivemos na Assembleia Legislativa, porque a reclamação era que a Secretaria do Estado da região metropolitana não liberava a ponte para colocar o cabo. Então, nós convidamos o secretário para discutir. Porque se é o governo que está administrando a ponte, por que não colabora para colocar o cabo? Como é que é o seu relacionamento com o governo do Estado? Assim, que posição o senhor está ali dentro da Assembleia Legislativa? Nós estamos, na Assembleia Legislativa, Neto, apoiando os projetos que, na nossa visão, é benefício para o Estado. Então, o que for bom para o Estado, nós estamos apoiando. O que eu vejo que não é produtivo para o Estado, então eu não posso apoiar esse tipo de projeto. Por exemplo, pode falar. Pode dar um exemplo, exatamente, por exemplo. Por exemplo, teve a votação que o governo mandou para a Assembleia, muito polêmica, que foi o congelamento dos salários, dos servidores. Ora, o Estado está quebrado. Se continuasse dando os aumentos, ia acontecer um Rio de Janeiro, um Rio Grande do Sul. No final do ano, os servidores não iriam receber o 13º, não iriam receber porque não tem recurso. A economia não cresce, não desenvolve. Então, nesse período que foi congelado, então, na minha visão, para até mesmo proteger o salário dos servidores, porque tem servidores que fizeram empréstimos. E o empréstimo, todo mês, desconta da conta só parcela. Ô, deputado, mas a economia não está crescendo só ultimamente ou não vem crescendo há tempos? Porque antes era pago e agora resolvendo dar esse congelamento porque os especialistas, os economistas acharam viável e correto fazê-lo. E então parou de crescer o Estado não está crescendo, a economia estagnou? Não só o Estado, Eduardo. Eu estava assistindo ontem uma palestra do Paulo Guedes, que ele estava palestrando em Fortaleza, sobre até mesmo a reforma tributária. Paulo Guedes falou mal da Zona Franca nessa situação, que o senhor também foi a sua opinião. É um dos nossos inimigos. Mas ele falava sobre economia, porque a economia está estagnada. Né? Não é só no Amazonas, é no país todo. Existem estados, existem municípios que estão, como diz o outro, vendendo almoço para comprar janta. Está vendendo almoço para comprar janta, estão trocando, estão contando moedas para poder pagar o funcionalismo. Então, essa atitude, na minha visão, eu pensei, eu vi que era beneficiando, não é um grupo de pessoas, beneficiando o professor. Imagine o professor ir para a sala de aula sabendo que o salário dele não está na conta. Ele vai desmotivado. Imagine um policial, como acontecia. Eu tenho familiar, eu tenho irmãos meus, faz parte da polícia, e lá no Rio de Janeiro ficou sem receber.
o que ele receber na cesta básica. O senhor falou a questão da polícia, o senhor faz parte de um partido, Republicanos, que visita vários nichos aí de eleitores, e o senhor chegou a citar, o PRB tem 2 deputados federais, né, um partido que é politicamente muito forte. Como é que está a relação para, de repente, uma disputa pela Prefeitura de Manaus no ano que vem? Nós temos, como você bem falou, Neto, vários nomes, né? Tem um nome de deputado federal Silas Câmaras, que na última eleição para prefeito, ele concorreu, salvo engano, foi o 3º ou 4º colocado. E hoje nós temos também o deputado federal, capitão Humberto Neto, né? Tem o capitão Humberto Neto, tem eu ali na Assembleia Legislativa, tem o Amaury Colares na Câmara Municipal, tem um deputado federal Silas, tem um secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, João Carlos Melo. Então, o partido, graças a Deus, hoje aqui no Amazonas tem nomes e tem força para poder participar, para poder entrar e ganhar, né? Uma boa articulação, uma boa entrada para poder... Ainda há tempo para, de repente, puxar alguém para o partido? Ah, sim. Dá tempo que não falta, né? Inclusive, vai até os 48 do segundo tempo. Isso. A gente está chegando nos 48 do segundo tempo aqui do programa Entrevista Coletiva. Quero desde já agradecer a Flávia Moura e o Eduardo Galvão pela participação aqui. Eu queria que o senhor falasse do workshop sobre o direito do consumidor que está sendo preparado aí pela sua comissão. Eu quero convidar você que nos assiste agora. Dia 20, nós vamos receber o deputado federal Celso Russumano, que é um especialista no direito do consumidor. Ele estará aqui em Manaus, às 8 horas da manhã, vai até meio-dia esse workshop, juntamente com o juiz Luiz Márcio, promotores, defensores, especialistas na defesa do consumidor, trazendo as mudanças das leis e qual é o direito que o consumidor tem. Na Assembleia Legislativa, no auditório Belarmino Lins. Se você deseja se inscrever, aparece aí no rodapé do seu vídeo o telefone, o link para que você possa se inscrever nesse workshop que vai dar 10 horas complementares para os universitários. Deputado João Luiz, muito obrigado pela presença aqui na entrevista coletiva. Olha, no próximo domingo, aguardo você aqui também novamente na TV Band Amazonas para mais um programa Entrevista Coletiva, mais uma conversa aqui com político, gestor público, para falar do nosso cotidiano que muda na nossa vida aqui no nosso interior do estado e também na capital amazonense. Até o próximo programa.